Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela atenção aí. O tema de business, é bem importante para a integração do TDC. E design também é um negócio bem interessante que está sendo bem procurado ultimamente, tá? E a gente vai estar criando aqui uma história no TDC em relação a integrar essa visão de design. Mas então vamos direto aqui. Ups. Só dar uma apresentação rápida, tá? Isso aqui é o seguinte, é um perfil, né, de negócio, de tecnologia e de design. O azul é o meu perfil, eu sou da área tecnológica, já empreendi, já tive startup, já falhei. A parte verde, né, que é referente a esse empreendedorismo, essa tentativa de criar um negócio, me trouxe muito aprendizado. E lá do outro lado, que está em laranja, é todo o meu background que eu consegui puxar, que é referente a fazer o design de alguma coisa. Seja um design de website, lá em 1990, seja design de software, tá? Ou seja design de negócio. Tá. Qual que é os questionamentos aqui do Good Design is Good Business? Eu queria realmente dar uma ideia de por que é um bom negócio, né, investir em design. Quem que está fazendo isso? Né? Quem são os players das empresas? Né? Como que foi isso? Né? Pegando uma retrospectiva, da onde veio? E, lógico, como que você começa isso no seu negócio? Como que eu trago isso, né, para a realidade, seja de um negócio que já está rodando, seja para uma startup, seja uma grande empresa aí, tá? Vou começar pela Apple, né? O Apple Watch foi lançado recentemente. Todo mundo conhece, né? Já é um negócio consagrado, né? Todo o evento de lançamento do Apple Watch, né? O que ele faz, né? Quando a gente fala em termos de design, a gente olha e fala, tá legal, é um relógio bonito, né? É um relógio que atrai. Ele tem vários desses atributos, né? A maioria das pessoas olha pro design, às vezes só como um objeto, né? Ou o design gráfico, o design industrial, né? Que é muito focado, né, em criar objetos. Uma das áreas mais conhecidas do design industrial é o design de carros, né? Que é o que torna, acho, um pouco mais próximo da gente trazer o lado emocional, né, dessas coisas, desse tipo de produto. Né? O carro é mais aceitável para as pessoas falar que o carro tem mais um apelo emocional do que, por exemplo, um folder ou um website ou alguma coisa assim. Né? E a Apple faz isso muito bem, acho que não resta dúvida disso. Eu começo pela Apple porque ela é o exemplo que está na mídia, que ela consegue muito bem mostrar para as pessoas que tem muito mais além de um produto bonito. Né? O apelo aqui, né, se a gente olhando aqui para esse slide aqui anterior, né, quando ela começa a investir e falar, né, e mostrar que o produto dela não é o principal dessa imagem, né, que está no website principal dela, né, que é o relógio que está no pulso ali no cantinho. E depois, lógico, né, te dá aquela sensação, aquela percepção de experiências que você pode ter na sua vida em relação a um produto ou serviço que você está comprando dela. Né? O design tem essa perspectiva, né, de ajudar a buscar isso. Né? E quando a gente olha aí, né, uma imagem como essa, né, o design lá no cantinho, o objeto, né, principal ali, um relógio, né, super bonito, super conectado e tal, mas ele está dentro de um ambiente de experiência. Né? Ele está dentro de uma experiência, dentro do dia a dia das pessoas. Né? E pensar, né, no produto é pensar nesse ecossistema que está em torno da gente, é pensar, né, de como as pessoas chegam aqui, por que ela está usando esse relógio, o que motiva ela a usar esse relógio, né, o que tem de interessante. Né? A gente não está falando de features. Quais são as características que precisa ter meu produto?
A gente está falando de experiências, de descobrir quais são os drives que motivam as pessoas a fazer as coisas e comprar o produto, né? O que faz um cara ficar na fila da Apple para adquirir o primeiro produto, ser o primeiro da fila para adquirir o produto? Às vezes ele nem compra, né? Eu vi aqui no Brasil, o cara ficou na fila, mas ele não comprou o produto. Não comprou nada, né? E aí? Sem querer julgar o cara, qual que é, mas você não queria ter uma empresa que consegue motivar as pessoas dessa forma? Né? Você não queria desenvolver o seu negócio, você não queria participar de uma equipe que consegue desenvolver uma marca, né? Desenvolver tipos de serviço que fazem as pessoas quererem ficar numa fila de uma noite para o dia. Né? Então, acho que essa é a pegada. E a Apple é o exemplo do design hoje. Né? Não sou eu que estou dizendo, é consagrado em termos de produtos e de outras pessoas também. Mas, olhando um pouquinho para trás, né, esse cara aí, o John Reeve, ele é o responsável pelo design da Apple. Né? Esse cara aí, né, envolvido lá com a Apple, tudo que a Apple faz vira um bom negócio. Né? Ele é o chefe de design, mas o resto desse texto está todo aí opaco, é justamente porque é isso mesmo. Você compra um Apple Watch por $350, ou você pode comprar um de 15 mil, né, todo banhado em ouro. Esse cara, o John Reeve, é o cara, né? É o deus aí do design atual, em termos de... Não porque ele faz um produto bonito só, porque ele vai além, ele expande esse universo, ele expande o seu ecossistema. Né? Em termos de funcionalidade, é esperado que ele fale o que vai ter de funcionalidade nos próximos anos, né? O que vai vir agora em relação ao relógio, a como produzir, né, a relevância, né, do design. Né? Quem já assistiu um vídeo dele falando, por exemplo, do MacBook Pro ou do Mac, que é feito só numa peça de alumínio, ele corta, né, várias partes e tal. Ele tem que criar ferramentas, né, ferramentas que permitam que ele realmente consiga produzir. Então, não é o design de um produto só, é o design da cadeia de como fazer esse produto, né, de como entregar esse produto, quais são os canais que eu vou entregar esse produto. Né? Eu tenho um amigo que é designer da Jaguar, acabou de startar lá um super projeto, o Jaguar Project F7, o F-Type Project 7, quer dizer. E ele teve que, além de fazer um super carro esportivo, um design, nossa, majestoso, ele entregou como que ele ia produzir, onde ele ia entregar, né? E ele é um designer. E aí, então, as portas se abriram. A gente está em negócio, a gente sabe. Você vai fazer o pitch do seu produto, não adianta você falar que, olha, eu tenho um app legal. Você já tem que ir além, você já tem que ter feito essa lição de casa. Então, o design realmente ajuda nisso, porque faz você pensar de forma holística. E esse pensamento holístico, tá, gente, ele vem... Né, eu vou dar um salto lá para trás. Tá? E esse salto, ele vai lá, remete à Revolução Industrial, onde após, né, toda a criação tecnológica, né, do que era necessário para evoluir ali em termos de produção, você tinha, ao mesmo tempo, aquela produção em massa. Essa produção em massa, né, era simplesmente produzir. Né, os níveis, os padrões de qualidade, não tinha padrão de qualidade. Né, as coisas eram produzidas. Então, o que acontece? Nesse momento aqui, você tem um cenário em que as condições de vida eram difíceis, as condições de trabalho eram difíceis. Você tem o contexto da Primeira Guerra Mundial, né, que impacta totalmente isso, modifica, né, os drives de consumo, né, quem está trabalhando, promove, né, várias mudanças no mundo todo, porque envolveu aí, vários países. Então, dentro desse contexto, né, nasce um movimento que chama Bauhaus. Esse movimento, né, é um movimento holístico. Né, essa coisa que eu estou falando de ir além, começou ali atrás, né, no momento que um cara que chama Walter Gropius, né, que ele vai aparecer aqui na sequência, ele participou da Primeira Guerra, voltou e falou, né, preciso modificar como as coisas são feitas. Isso marcou muito ele. E criou esse movimento, né, porque você tinha lá a engenharia super desenvolvida, né, as artes super desenvolvidas, mas elas estavam em silos. Que silos? Né?
seja lá em Paris, na escola de artes, na escola de engenharia, né, dentro, as aulas eram dadas, né, nos tablados, né, aquelas palestras. E uma das coisas que ele percebeu que era justamente, estava faltando juntar um pouco mais isso. E a proposta do Bauhaus era justamente fazer isso, criar um movimento onde que ele conseguisse, né, criar uma sociedade mais organizada e justa, só que olhando, né, tendo uma visão holística das coisas. Como que é isso? É integrar, né, as disciplinas embaixo de um guarda-chuva só, né? É ser multidisciplinar, é conseguir trazer, juntar, né, devs, juntar analistas de negócio, juntar designers, né, seja ele de que sufixo que tiver, aonde? De uma forma que ele consiga trabalhar ali num lugar que a gente chama de workshop. Para a gente, workshop é normal, mas ali na época, o Bauhaus, aquele prédio gigante que eles criaram ali, né, ele começou em Weimar, mas depois ele foi para Dessau, que é tudo na Alemanha, né? E lá os caras falaram, olha, aqui é o seguinte, aqui não tem lecture, não tem palestra, aqui a gente vai desenvolver engenharia, artes, né? A gente vai mexer no chão de fábrica, vamos falar assim, vamos trabalhar junto, na oficina, né? A gente vai criar junto, integrar isso aqui. Todo mundo pode participar desse movimento, né? Lógico, tinha umas restrições, a época era bem complicada, sempre foi, né, para as mulheres, mas tinha várias iniciativas, e isso traz o quê? Traz essa percepção de que é preciso integrar as disciplinas, né? E isso gerou um movimento que influencia tudo hoje, né? Objetivos de diminuir a alienação da sociedade em massa, né? O consumo. Os produtos eram ruins, mal acabados, mal desenhados, mal planejados, né? Eram entregues. Mas, se a gente olhar as condições, né, de trabalho, as condições que eram de produção, né, não tinha qualidade, não tinha nada do que poderia ser feito. Por exemplo, para um artesão que vem justamente da época anterior, o cara que pegava lá no seu pé, tirava a medida, olhava exatamente como que era, conversava com você, tinha relacionamento, conhecia a sua família, então ele criava para você esse movimento artesanal, né? Quando você tem um Bauhaus, um workshop, as pessoas trabalhando juntas, né? Seja com metal, seja com carpintaria, seja com tecelagem, você tem uma integração de mindsets, né? A gente tem um monte de especialidade, mas quando a gente começa a trabalhar em outros roles, olhar, se colocar no lugar do outro e ver as dificuldades, é aí que a gente começa a ganhar espaço e ter essa visão holística. Então, o Bauhaus foi um movimento que começou com isso, né, lá atrás, em 1915, né, com produtos de consumo mais pessoais, com interfaces mais amigáveis, né? Alguns exemplos aí do workshop, né, os caras, naquela época, trabalhando com protótipos, né, de como seria a cena de uma encenação, porque tinha artes cênicas também, né? Aqui um exemplo de tecelagem, né? Com tecelagem, uma cadeira, essa cadeira é conhecidíssima até hoje, ela foi desenhada naquela época, né? Por um cara, para o Marcel Breuer, vou falar, mas não sei a pronúncia certa. Tá até hoje aí, você vai ver ela em vários lugares. Essa aqui é um produto, né? Que o Walter Gropius, o cara que inventou o movimento, ele fazia de tudo, desde de objetos de design e arquitetura, né? Ele tinha essa visão, né? Isso aqui é uma mantegueira, que eu mesmo comprei essa mantegueira quando eu fui lá. Aqui, movimentos de artes cênicas dentro, né, da cena do Bauhaus, como que eles desenvolviam isso dentro dos prédios. Aqui você já está integrando, né, a cadeira do cara com o movimento cênico. Então, essa aqui é uma mesa, né, de quando eu fui lá também, eu dormi no estúdio, onde dormiam as pessoas. As pessoas iam para lá, estudar lá, né, os talentos, eles tinham que ficar num alojamento, né, não tinha esse negócio de cada um tinha a sua casa, tinha um alojamento, que era o alojamento depois foi chamado de alojamento dos masters, tá? Dos mestres. Mas quem já não viu essa mesa aqui, em algum toque da vida, né, foi inspirada lá atrás, tá? Esse objeto aí é uma chaleira também.
São várias pessoas, não é um cara só. É um movimento que atraiu várias pessoas e difundiu esse movimento do Bauhaus pelo mundo inteiro. Né? Esse movimento de visão holística, de visão gestáltica que a gente fala, que é justamente você não ficar lá pensando só no seu, é pensar como que eu penso em tudo. Né? Para quem eu, né, como programador, dev, lá, eu adoro ficar lá programando o meu código e tal, naquela hora eu não quero que ninguém me interrompa. Mas também eu tenho que saber mudar de chapéu e partir para realmente capturar as outras perspectivas. Tá? Então, você tem vários exemplos aí. Isso aqui é uma tomada um interruptor de energia. Né? Que você bate a mão, passa. Quer dizer, é pensar como que o cara vai usar isso. Né? Estou falando, né, de 100 anos atrás, hoje, 2015. Essa é a arquitetura da escola do Bauhaus em Dessau. Né? Tá tudo integrado aqui, ó, nesse canto aqui. Né, mais à esquerda, esse prédio é o prédio onde as pessoas moravam. No canto de lá, é o prédio onde elas tinham um workshop. E do lado de cá era o prédio onde ele tinha as aulas. Então, se morava, trabalhava, né, todo no mesmo lugar. E, lógico, esse movimento ele foi, entre guerras, né, ele foi sendo prejudicado, foi sendo perseguido pelo nazismo. Ele mudou de Dessau para Berlim. Mas o que acontece com as pessoas quando a coisa está ruim no lugar e ela é perseguida? Ela se espalha e vai para, nessa época, Estados Unidos é um dos caminhos. E o Walter Gropius, né, e o outro cara aqui que eu falei da cadeira ali, eles foram para os Estados Unidos, foram para Harvard, foram para lá. Mas dando uma continuidade aqui, a arquitetura influenciada pelo Bauhaus está no nosso dia a dia aí, tá? Prédios, vários prédios, casas. Você pode, a partir de agora, começa a prestar atenção nas arquiteturas, ou quando você ouvir a palavra Bauhaus, você já vai ter uma ideia de onde que veio isso. Tá? Isso influenciou tudo. Tá? De lá para cá, eu queria pegar mais um exemplo, que é esse exemplo da Braun. Quem conhece a Braun aí? Né? A Braun, ela faz... esse cara aqui da Braun é um designer da Braun bem conhecido, né, no meio, o Dieter Rams. Esse cara, ele é um inspirador do Johnny Ive, o Johnny Ive da Apple. Né? Para ele, né, ele criou um produto como esse. A Braun faz esse tipo de eletrodomésticos. Né? Isso aqui é um barbeador elétrico. Não sei se alguém já viu isso, porque quando foi feito... eu não tinha acesso, né, nunca tive acesso a nada da Braun aqui desse tipo. Né? Já vi as coisas da Braun hoje, atualmente, são muito legais e tal. Mas isso aqui foi feito, né, lá por 1900 eu vou chutar porque eu não sei exatamente, eu vou falar que foi entre 1950 e 1970, eu tenho essa impressão, tá? Mas esse cara, ele tinha princípios de que é um bom design, tá? Bom design é inovador, útil, bonito, compreensível, honesto. É legal você ver ele falando isso em alemão, né? Porque ele não... na hora de falar em inglês, num vídeo que tem muito conhecido por aí na internet, você vai ver ele falando em alemão. E também um bom design é duradouro, consistente, amigável e simples. Bom, dá para perceber isso num objeto como esse, né? Não sei quando ele foi desenhado, esse relógio, mas eu acho que ele persiste com essas características. Hoje, se olhar um relógio como esse, provavelmente esse relógio influenciou vários outros relógios, né? Como que a gente tem por aí, seja de várias faixas de preço, né? E influenciou os produtos da Apple. Né? O Johnny Ive ele dá vários depoimentos que gosta muito do design da Braun. Né? Se vocês procurarem outras coisas desse cara na internet, você vai ver vários objetos muito parecidos com essa linha clean, com essa linha simples. Quanto mais simples possível, muito parecido com as coisas da Apple. Tá? E esse cara, né, a Braun, é um exemplo disso. Então, ela investiu muito nisso, né, em design, nessa linha de eletrodomésticos, e até hoje é bem conhecida por produtos com essas características. Tá? Um outro exemplo de design que é interessante, saindo aí da Braun, eu vou falar da IBM, porque a IBM está no nosso mercado. Tá?
Eu trabalho na IBM, não sei se eu comentei ali no início, mas a IBM, ela também criou um programa de design nessa época. Um programa de design que, quando o Gropius do Bauhaus, por exemplo, foi para Harvard, né, teve um cara lá que foi o pupilo desse cara do Bauhaus, do Walter Gropius. Né? A gente vai ver aqui que lá, aqui em 1973, né, um pouco depois, né, do programa de design da Apple, essa aqui é uma loja que a IBM criou, porque é uma loja de experiência. Né? A gente fala das lojas da Apple, mas lá, nessa época, a IBM criou uma loja. Lógico, lá atrás você está vendo o quê? Vários computadores gigantes. Mas por quê? Porque esse cara, o Thomas Watson Jr., ele, um dia andando na Quinta Avenida, ele percebeu, né, olhando para uma loja da Olivetti, aquela máquina de escrever italiana, que aquilo, eu falei, cara, isso aqui é muito bom. É bonito, a loja é bonita, e aí ele teve um estalo. Foi aí que ele foi atrás de um cara que chama Elliot Noyes. Né? Só mais uma coisa aqui. É uma carta, uma circular que esse cara criou e mandou para todo mundo lá em 1952, se eu não me engano, que está ali. E uma circular falando que, olha, está se criando oficialmente o programa de design dentro da IBM. Tá? Porque depois dessa experiência ele contratou esse cara, o Elliot Noyes. O Elliot Noyes, ele foi pupilo do Bauhaus, né? Do Walter Gropius, literalmente, né? Em Harvard. Ele é um arquiteto, ele era curador do MoMA, né? Museu de Arte Moderna dos Estados Unidos, de Nova York. E esse cara, o que a IBM faz? Né? A IBM, ela, ao invés de, né, só de pegar um cara e colocar ele no spot ou só usar ele, ela criou um programa de design que, além de conseguir criar, né, isso aqui que eles chamam de iPad do seu dia, que naquela época porque era uma inovação, porque essa máquina de escrever, as máquinas de escrever não tinham, elas não eram elétricas, e essa aqui é uma máquina elétrica. Ali no cantinho que você pode ver ali, tem aquele, eu não sei nem o nome daquilo, mas ela é utilizada, ela é toda elétrica. Então, além de ser bonita, né, realmente é um item colecionável aí, até hoje vários sites têm dessas máquinas aí como item de coleção. E o próprio Elliot Noyes desenhou essa máquina, né, de escrever. E ele contratou aí vários outros designers, né? Aí você tem, para quem não é do meio, tá? Só para falar, esse casal aqui do lado chama Charles e Ray Eames, né? Eles são conhecidos por vários projetos, né? Desde cadeiras até criação de experiências. Eles criaram uma exposição para a IBM na época chamada Matemática, né? Que toda que a gente usa hoje, por exemplo, em técnicas de role, não de roleplay, mas de ensaiar, de criar protótipos, maquetes, para ver como que vai ser a experiência do serviço, a experiência da exposição, eles criaram. Então, já nessa época, além de ter uma poltrona muito conhecida, que vocês, né, quem é da era reconhece só de bater o olho e fala que é objeto de desejo. Tá? Então, ele contratou também esse cara aqui, né, nessa extremidade aqui, que é o Paul Rand, que é um super designer também que desenhou, que criou o logo de barras da IBM. Né? Antes, ele começou com esse logo, criou toda a programação visual dentro da IBM, né? Mudou a mentalidade de como ele via. Tá? Eles foram todos contratados como consultores. Tá? E dentro desse programa, ainda tinha arquitetos. Tá? A IBM investiu muito em arquitetura nos sites dela. Então, toda essa visão precisamos criar um programa de design que seja abrangente, que reflita a nossa imagem, como vai ser a experiência dentro da sala de mainframe, tá? Como que vai ser como os usuários, né, vão reconhecer a identidade corporativa da IBM, seja nas cortinas da empresa que eles mudaram, seja nos móveis. Quer dizer, toda uma preocupação com isso. Né? Parece, isso aí é básico, né? Lógico, mas lá atrás, ter essa visão de criação é pegar na visão holística, é pegar muito além do produto, né? Do core do produto. Tá? Tecnologicamente, a IBM é a empresa mais inovadora, né, do mundo. Você vai ver o ranking tecnológico,
sempre enviando patentes, né, uma atrás da outra. E agora, né, ontem, essa semana mesmo, eu acabei de ver uma notícia que o Research Lab criou lá uma tecnologia que junta o processador com fibra ótica, com luz, né, vamos falar assim, e aí você pode fazer o download de um filme HD em 2 segundos. Né? Então, ela investe pesado em pesquisa, mas agora, né, a IBM Design, depois de todo esse tempo, né, ela teve a IBM, lá para 1980, deu uma parada, né, uma mudada, né, em relação ao que estava acontecendo nesse programa. O que ficou permaneceu, mas não evoluiu. E em 2013, a IBM Design voltou. Só que voltou, né, com a Jimmy Ramnett, que é a CEO da IBM hoje. Ela queria investir realmente em client experience, né, em experiência dos clientes. E com isso, ela contratou, né, o Phil Gilbert, que hoje é o General Manager da IBM, que falou o seguinte, né, não sei se vocês estão conseguindo ler aí, mas ele falou o seguinte: a IBM é muito boa em entregar valor corporativo. Né, a gente não tem dúvida disso. É business to business. Né? Só que, para entregar valor pessoal, né, ela tá lutando para conseguir. Quer dizer, quando um cara que é o General Manager está falando isso, quer dizer, está pensando lá no cliente, na verdade, não no cliente, né? Pode ser o usuário mesmo, que usa os nossos produtos, que usa os softwares. Né? A gente está falando de software inicialmente desenvolvido pela IBM. Ele vai, né, já dá um sinal do que vem por aí em termos de investimento. Tá? E esse investimento realmente veio. Né? A estratégia da IBM de produtos é work together, work the same, work for me. Tá? Os produtos têm que trabalhar integrados, eles têm que parecer o mesmo produto, porque seria um portfólio gigante, né, várias aquisições, e ela tem que trabalhar para mim. Esse para mim quer dizer, se funciona para mim, né, que posso ser um usuário, vai funcionar para você. Então, isso é considerar o valor pessoal. Tá? Então, a gente está falando de umas maiores empresas do mundo, né, de mais de 100 anos, já pensando em entregar valor pessoal, mesmo que o maior mercado dela é o corporativo. Está pensando no usuário, realmente. Por que isso? Né? É moda. Então, mesma coisa. Criaram um time, buscaram pessoas no mercado, estão contratando assim barbaridade desde 2013. Tá? Já foram mais de 1.500 designers contratados em vários sites nos Estados Unidos, Inglaterra, China, Irlanda. Tá? O Brasil está começando muito devagar. Mas a gente já tem, além, né, do IBM Design, a gente tem os estúdios que a gente fala, estão sendo criados IBM Studios, né, que faz parte da AIX, que é a Agência de Interação Digital da IBM, tá? Que estão sendo inaugurados estúdios também em vários países. Por quê? Porque justamente o que importa é entregar a experiência e não o produto. E o Design Thinking, né, falando o termo Design Thinking agora pela primeira vez, é o framework de como a gente traz design para negócio, de forma que atinja várias equipes, vários perfis diferentes, né, sem ter designers especialistas só. Né? É uma forma de comunicação que permite que a gente entre, né, na cabeça do usuário, tente se colocar no lugar dele, acompanhar o usuário numa fase de entendimento, entender quais são os drives, as motivações dele, tá, para fazer o que ele está fazendo. Tá? A gente consegue explorar, a gente consegue buscar informações, né? Não é perguntar diretamente para o usuário, não é feedback, não é mandar questionário, né, quantitativo, é qualitativo, é entender realmente como que é o contexto dele, tá, antes de começar a criar qualquer coisa, porque o que a gente busca é o que tem valor para ele. Né? A gente não está buscando validar hipóteses. Olha, eu acabei de ter uma ideia de um produto genial, eu vou criar esse produto, e aí eu pego minhas hipóteses e começo a validar elas com os meus clientes. Né?
Então, é diferente, é um processo exploratório, é um processo que faz você ganhar muito conhecimento, ter empatia, que é o core do design, né? E faz você gerar ideias, né, de forma co-criada, né? A ideia não é minha, a ideia é da equipe. A ideia é com base em fundamentos que você observou dos usuários, né? Você não vai, não é simplesmente pegar qualquer tipo de análise de tendências de marketing e falar assim, não, olha, vamos agora escreve aí as características que eu acho como fundador que tem que ter, como especialista, tá? E vou sair fazendo, né? Isso a gente já vem fazendo faz tempo. E lógico, prototipar isso rápido, de forma que eu consiga aprender mais se eu conversar com qualquer usuário que estiver perto de mim, tá? E lógico, fazer um teste e aí começar tudo de novo, tá? Um processo iterativo. Então, essa é a forma de criar produtos da IBM, né? A partir de 2013, usando um framework de comunicação, Design Thinking, né? E com um monte, né, de ferramentas ali, realmente não é para aparecer os nomes, é só para enumerar, mas são todas ferramentas que vocês têm acesso fora daqui. Se você digitar Design Thinking no Google, né, você vai encontrar vários toolkits diferentes, tá? Porque assim como lá no Bauhaus, né, assim como lá no Jonathan Ive e tal, cara, você cria a sua ferramenta, você usa as ferramentas que tem, muda o nome para o seu time interno, para a sua empresa, para criar a sua cultura, né? A gente, né, tem um amigo, o Tennyson Pinheiro, que ele fala o seguinte: o design rouba as ferramentas, ele se apropria das ferramentas, né, e internaliza isso, tá? O designer é o olhar do design, né? Eu não sou designer de formação, né? Eu tenho uma formação abrangente, tenho uma especialização em design de serviços, né, na Escola de Inovação e Serviços de São Paulo, a EISE, e trabalho com workshops, né? Isso que vem lá do Bauhaus, né, vamos falar assim, é justamente isso, trazer os especialistas, é trazer o manager, é trazer o executivo, é trazer o developer, o tester, o usuário, para discutir o problema e olhar soluções para ele. Só que não é de uma forma, o problema é esse, eu dou um jump para a solução. Passar por esse processo exploratório, cheio de regras do tipo, a principal, né, de não ficar procurando, olha, isso não dá para fazer, né, regra básica, né, de ideation, de processo de ter ideias, né, isso passa por várias lentes, né, seja a lente de olhar agora me colocar no lugar do cliente, ou a jornada do usuário, né, ou fazer outro tipo de ferramenta, por exemplo, de observação, sair a campo, seguir o usuário enquanto ele está fazendo a rotina dele, na jornada dele, né? Fazer matrizes de decisão, né, em conjunto, votar, tudo isso, né? Tudo isso que você já deve ter ouvido para falar, serve, né, para o Design Thinking utilizar isso, né? Esse termo Design Thinking, né, ele é o que você vai mais achar, mas ele é uma redundância praticamente, porque o Design Core é isso, é você ter empatia, procurar a solução que se conecta, né, que entrega, né, não entrega, mas que se propõe a entregar valor, né? Falar que você vai entregar valor é muita prepotência. Falar, olha, eu vou entregar valor. Você vai tentar, você vai ter uma oferta que você acredita que tenha valor para o seu cliente, né? Agora você imagina, você lança isso no mercado de massa e fala, olha, legal, pega todo mundo aí e aí vamos ver. Então, cada vez mais a gente tem investido nisso, tá? Em criar isso, tentar fazer com que o usuário se lembre do nosso produto, do nosso serviço, né? A gente quer que você se lembre do TDC com uma experiência boa, né? Com palestras legais, né? Com um café aí legal, lógico, todo mundo sabe que a jornada não é fácil, não é difícil, quer dizer, você chega aqui, parece tudo muito simples, tal, mas tem um puta backstage atrás, né? Backstage, um termo que a gente utiliza para olhar e falar, olha, o que eu entrego para a galera, né? E o que eu preciso fazer para entregar isso, né? Então, todo mundo vem com uma perspectiva de ter uma boa experiência e é isso que a gente quer, né? Ferramentas tem de monte, tá? Só vou passar esse vídeo aqui.
Essa é a construção do Design Studio de Austin. Part of our mission of creating a design-led IBM is we have to create a culture of design. Wherever software is being developed and maintained, we have to build a new design culture. Now is the right time for us to start taking a more serious approach to bringing design to everything that we do, whether it's services or software or hardware or anything in between. We've got a huge vision here with IBM Design. We're going to be bringing in hundreds of designers over the next few years. Working at IBM allows me to have impact in so many different industries and with so many different end users. For me, being a designer at IBM is all about embracing complexity. IBM really tackles challenging problems throughout the world. People are compelled by stories, and only with stories can we truly communicate, because stories are emotional and stories are human. I think the most rewarding thing about coming back to IBM is I see how we are changing, but yet we still retain our essence. There is no organization that has created a design organization at the scale that we are aiming to do here. It's a major undertaking and it's extremely exciting. It's revolutionary for the industry. So we literally have the opportunity to create new practices for design that you can't do anywhere else. We are a company of science and technology. You know, we can make, and we do make change in the world. Design, building products that not only expose a capability in a defect-free way, but expose it in a way that you love it, that you desire to use it. This is the differentiator that matters. I believe that design has the power to revolutionize environments and lifestyles with creativity, and that's why I'm here at IBM, to take the intelligence and the power and the prowess of an organization like this and totally help people and change the world. Cara, esse é o IBM Design Studio de Austin, né? Que é considerado o ponto de referência, né, para criar as experiências, né? Os times de produtos ao redor do mundo, eles são enviados para lá, para design camps de uma semana. Se o cara é executivo, 2 dias. Os estagiários que estão sendo contratados, né, principalmente nos Estados Unidos, eles ficam 6 meses num programa de desenvolvimento, em cima de todas essas práticas, né, e mindset. Então, essa visão, né, de que focar na experiência e usar o design para conseguir buscar, né, o que tem valor para as pessoas, para os nossos usuários, né? Isso aqui eu trago por quê? Porque justamente o que hoje me ajudou a ter uma visão mais de longo prazo com a IBM, né? Porque conforme você vai, mesmo sendo de tecnologia, você se envolvendo com várias áreas, que se envolve com startups. Hoje eu faço mentoria para startups, né? Lá na AZE, fora. Participo do evento. Amanhã eu vou fazer uma palestra específica sobre design para startups, né? Falando de um framework mais focado. E isso, né? Trazer essa visão da IBM, ela reforça, né, uma direção, né? Outras empresas também estão fazendo isso, né? Você pode ver, a própria SAP investe também muito em design. Um dos produtos criados pela IBM é o Bluemix. Ele foi criado pela essa galera que você acabou de ver no vídeo, né? Esses caras do vídeo são os Design Principles. Esses foram contratados no mercado justamente para criar o framework do IBM Design Thinking, né? E várias pessoas foram se agregando isso, né? Como que se dissemina uma cultura de design dentro da empresa? Você não vai chamar um monte de consultor e vai falar, olha, cria para mim a cultura, né? Vocês já sabem, né? A cultura ela é criada de dentro para fora. E se você seguir, por exemplo, uma hashtag IBM Design no Twitter, você vai perceber o quanto as pessoas estão envolvidas e querem participar disso, né? Porque todo mundo está cansado de sentar lá naquele cubículo, né? Quando você vê um shared space desse, quando você entra num ambiente que você consegue rapidamente tirar ideias da cabeça, compartilhar, né, com uma forma de trabalhar lúdica, uma forma de trabalhar que você
praticamente você trabalha em pé uma boa parte do tempo, tá? Interagindo com as pessoas, faz o seu desk research, volta, vai tomar um café, vai falar com o usuário, né? Dentro de um ambiente que propicie isso, né? Que está investindo nisso, né? Você consegue evoluir para justamente buscar o que tem valor. E o que tem valor para o usuário faz, né, o software, o seu produto, o seu serviço ser comprado, né? Faz o cara ficar na loja, na fila da Apple, por um tempão lá, esperando, só para se associar à marca, né? O Bluemix foi criado dentro dessa filosofia, tá? Inclusive tem o link aí, que vocês quiserem fazer o cadastro, né, para quem não conhece a plataforma, né? Ela foi toda criada pelo time de Design Thinking, né, da IBM Design lá em Austin, né? Lógico, toda a parte tecnológica, um projeto que envolve cloud, que envolve de infraestrutura pesada, né? Só que ela foi feito todo esse processo de entender o que os usuários os usuários que implantam, né, fazem, né? Tem um storytelling, né, que é contar a história, né, do usuário, que se a gente usa tem isso o tempo todo, né, que é uma das ferramentas mais utilizadas, né, que eu só comito, a história é, você comita o código, implanta, né, escala e faz isso tudo de novo. Essa é a proposta do Bluemix, tá? E para quem não usou ainda, é só fazer um cadastro ali, é gratuito, tem várias vantagens, tem vantagens para o ecossistema de startups de negócios, tá? Você tem um programa que ele é bem interessante aí, de créditos de Bluemix por 1 ano que você pode usar, tá? E a interface, os recursos são bem interessantes. E além, né, de se você quiser saber mais como ele foi feito, você pode ler o estudo de caso do Bluemix, né, da IBM Design, como que foi, o que foi usado. Você pode ver do lado esquerdo, assim, naquela coluna fala das ferramentas, do processo e como foi. Então você pode saber mais. Então, fazendo essa trilha aí, a gente vê exatamente isso, né, uma evolução das empresas investindo em design, né, com conceitos que vêm lá de trás, e a Apple, né, consagrada com isso aí. E aí, e no seu negócio, como é que você traz isso para a sua realidade aqui? Né? Por exemplo, se eu estiver falando com a Yara, a gente montou um workshop de Design Thinking aqui no TDC. Ocorreu na quarta-feira, né? Nosso amigo aqui participou, tem outras pessoas que participaram que eu já vi por aí. Onde que eu começo? Né? O workshop, né, te permite se absorver um mindset do design. Como? Na prática. Né? Você tem que escolher qualquer framework que você tiver, ferramenta que você vai usar, vai buscar, vai achar lá na internet free e vai praticar. Essa é a forma de aprender isso. Você não aprende design lendo livro, tá? Você tem que praticar, repetir, errar, né, num ciclo ágil, tá? E colher os resultados. Por exemplo, o nosso workshop que a gente fez aqui, de um dia, né, mais ou menos 6h30, né, a organização do TDC, né, a gente falou assim, poxa, eu preciso criar um desafio, a gente começa assim, e esse desafio foi, como que a gente poderia ajudar o nosso usuário a maximizar, né, de forma que ele possa maximizar a participação dele no TDC, tá? Esse foi o desafio que a gente se propôs, tá? E vocês podem ver, esse mural está na entrada lá embaixo, né, logo depois do cadastramento, tem uma parede, está tudo lá o resultado que a gente fez aqui, tá? A gente conversou com esses usuários aqui, né, eles ganharam um brindezinho de caneca por ter cedido, né, gentilmente o tempo deles para a gente poder entrevistá-los, conversá-los sobre o que aconteceu. Tem outros usuários que não estão aí, mas a gente conversou também. Então, a gente entrou num processo de exploração com eles, conversou com eles. Né? O pessoal do workshop nunca tinha participado de nada de workshop de Design Thinking. Né? Eles estavam ali justamente para aprender. Então a gente juntou tudo e falou, bom, vamos para cima. Trabalhou o processo, conversou com os usuários, fizemos o download das informações dos usuários, começamos um processo de associação de ideias, né? Usando essas técnicas, ferramentas, né? Para tentar chegar no que a gente chama de heróis, né? Vocês vão ver lá embaixo, depois que vocês forem olhar. A gente chegou em alguns heróis, ali só tem 3,
Mas a gente chegou nesses heróis que são o quê? São as pessoas que têm atitudes extremas, bem identificadas. Não são pessoas, né? Depois que a gente fala com vários usuários e junta tudo, são estereótipos, são heróis. Mas por que heróis? Porque essas pessoas resolvem vários problemas diferentes para eles de forma fácil, né? Vou dar um exemplo de um dos usuários que a gente falou, que a gente chamou ele de, na verdade a gente chamou o grupo desses usuários de Evernote, porque ele já vem com um framework de assistir palestra. Quer dizer, ele consegue maximizar a palestra. Enquanto você está aí olhando, às vezes assistindo de braço cruzado, tomando café, o cara já está fazendo um resumo, tagueando, categorizando as palestras dele e já gerando já um link para, seja para o LinkedIn dele, seja para o SlideShare, seja para um blog, já está gerando awareness, né, para as pessoas saberem que ele está aqui, saber que ele é atualizado, né, que ele está conectado e onde ele está fazendo, né, o que ele está fazendo. Então, se a gente pegasse um pouco desses skills desse cara que consegue fazer, né, mágica, que é um herói, e absorver ele para o serviço TDC e fazer todo mundo ter essa possibilidade, né, de forma fácil. Né, da mesma forma que, não sei, quem tem um iPhone, precisa fazer backup, ele só aperta um botãozinho e ele faz backup no iCloud. Quer dizer, o Super Power Geek que a gente tem lá tinha para fazer um backup usando FTP, usando, né, outros protocolos, né, com zip, com tar, com não sei o quê. Porra, os caras fizeram lá um botãozinho que eu faço backup. Né, um Time Machine, para quem não conhece Mac, como funciona. Fazer as coisas que são de super usuários virarem simples. Tá? Então a gente tem essa intenção, a gente quer fazer esse trabalho, trazer um pouco. Então teve outros usuários que a gente falou, né? O nosso amigo aqui também, outro usuário que a gente entrevistou e participou da cocriação das ideias. Depois ele voltou para falar, olha, tá, a gente achou várias dores, vários problemas, né? Vários objetivos desses usuários. Agora a gente vai fazer um processo de ter ideias, né? E ele colaborou, teve as ideias, tal, a gente juntou, tivemos esse processo de ideation que a gente fala, né? E começamos já a prototipar, porque já era 5h30, estava acabando o TDC, tem que fazer uma prototipação. Prototipação rápida é o quê? Pô, eu não preciso fazer nada em digital, nada super especializado. O protótipo é exatamente um negócio para que o mais cru possível, o mais simples possível, para que eu possa conversar com o usuário e ele interaja com ele e não tenha medo, né? Se você chega e apresenta para ele uma tela, né, toda bonitinha lá, feita, vou falar do Delphi, né, que é um cara, uma ideia fantástica para criar uma coisa rápida, né? Você mostra para ele, o cara acha que já é aquilo ali. Aí ele não palpita, ele não quer mudar, ele acha que já vai estar funcionando. Agora você mostra para ele um negócio, né, um wireframe desse tipo, que para a gente hoje é muito mais conhecido, né? Ele interage, ele rabisca em cima do protótipo, ele ajuda a você perceber o que ele tem que fazer ali e o que está errado. Isso aqui, a gente está falando de tela, tá? Porque, lógico, a gente acaba convergindo para isso, porque a solução para, né, nosso mindset do evento é canalizar para coisas tecnológicas. Mas o que está por detrás disso que é importante a gente capturar, né? Quais as ideias não eram tecnológicas, mas quais eram os problemas, como eles se sentiam, como eles pensavam. Então a gente conseguiu chegar nisso aí, tá? Vocês podem ver mais dos protótipos lá embaixo, né? E realmente quem quiser, né? Se vocês tiverem, apesar de ser da trilha da área de negócio, quem estava prototipando não era UX designer, não era nada, era que, pô, eu tenho capacidade de desenhar, todo mundo tem, tá? Essa é uma outra conversa, mas que vale a pena tocar, mas fazer desenho, fazer sketch, isso é o que a gente faz o tempo todo, né? Mesmo não sendo desenhista, é se comunicar, tá? Isso dá uma outra palestra, tá? Tá lá embaixo, né? Depois da parte de cadastramento, é só passar lá, navegar ali, tá? A navegação tá de quem entra do cadastro e entra para o evento, então vocês vão ver aqui, tem a agenda de como foi, para vocês saberem, puta, como que é um workshop, como que foi a sequência e tal, tá? Tem o resultado lá e é só conversar. Aqui são as pessoas passando, olhando, lendo, tentando entender o que aconteceu, perguntando. E essa é uma forma que é mais recomendada para você trazer isso para a sua empresa. Eu quero fazer uma dinâmica.
Seja de um dia, seja de uma semana, seja aquela coisa mais com um desafio que foi genérico, ou seja, realmente no caso do seu trabalho. Por exemplo, eu faço, né, junto com o pessoal de startups, a gente faz um design sprints em 5 dias, é o tema da palestra de amanhã. Então a gente faz isso em 5 dias, dentro do universo do produto ou do serviço, a gente chega a alguma coisa. É bem interessante. E é isso. Resultado disso, a gente, só de conversar com o pessoal do TDC, né, a Yara, o Bruno, todo mundo, só de perceber isso, de navegar ali, vocês já devem ter reparado que o discurso deles já começa a incorporar as dores. Por quê? Isso é aprendizado instantâneo, é a aplicação instantânea que foi feito. Foi prototipado, foi visto as dores, e automaticamente, bom, como que a gente olha, como que a gente faz, muda o mindset. O design, quando você participa desse processo, o que acontece muitas vezes? Parece que até aquele momento que eu estou aqui e não falei nada, você não sabe. Mas a partir do momento que eu falei, parece que você já sabia tudo. É um negócio muito... Isso que é legal. Por quê? Porque quando você não percebe que você teve um aprendizado assim, quer dizer que você realmente introjetou o conhecimento. E é isso que é muito legal do design. Tá? Então, é aplicação prática, 6 horas. A prática chegar é fazer sem ficar procurando problemas, sem ficar tentando achar, né, o que não dá certo, mas sempre procurar no sentido que o que a gente pode fazer que tenha valor para o usuário. Tá? A equipe também já está toda alinhada, todo mundo animado para fazer novos workshops, né? Queria estar participando também de outros. Então, a gente, por exemplo, São Paulo, a gente vai, provavelmente, já estou falando que a gente vai criar uma trilha de Design Thinking. Tá bom? Essa é a mensagem, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham absorvido um pouquinho, né, introjetado um pouco desse universo aí que eu apresentei, tá?